Prezados e amados irmãos, irmãs, é um prazer muito grande estar reunido aqui com os irmãos, assim na manhã desse dia. E eu me sinto feliz em ver os irmãos à busca de mais sabedoria, em busca da graça, da bênção, da unção do Divino Espírito Santo do Pai. Me sinto feliz porque o irmão Aldo está aqui, a Santa Avó Rosa também, e eles vêm para sondar os nossos corações, para ver a sinceridade, o amor e a lealdade de cada um. Por isso, irmãos, eu estendo os meus cumprimentos a todos com a paz do Senhor, desejando sempre que as bênçãos da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo esteja sempre na vida, na família, no lar de cada um dos irmãos. E em nome desses santos de Deus, eu desejo boas-vindas a todos e aproveite o máximo que puder. Se deslocar dos seus lares para aqui estar, porque sabe que precisa de algo muito precioso. E se precisa, então não deixa escapar nada. Aproveite tudo que vai ser ministrado durante a nossa reunião. Se estiver alguém que nos visita, que seja bem-vindo também a sua visita. E os nossos amigos, os irmãos internautas, nós também agradecemos pela sua audiência, por estar conectado neste canal. Meu muito obrigado, em nome da congregação de Coronel Vivida, Paraná. Meu muito obrigado pela sua audiência. E todas as vezes que assim quiser nos ouvir, para nós é muita satisfação. Inclusive, na terça-feira teremos reuniões aqui. Pode acessar este canal às 19h30, que nós teremos reunião de oração. Então, meu muito obrigado a todos. E para nós dar início, eu convido os que puderem, que por gentileza que fiquem em pé, para que com uma oração possamos nós oficializarmos assim a nossa reunião deste dia. E assim todos com seu sentido voltando ao nosso Deus, para não se distrair com nada desta vida, oremos. Querido Pai, ó onipotente Deus, Pai amado, mais uma vez nós, teus filhos, eleva os nossos pensamentos ao Senhor, muito agradecido por esta oportunidade a qual nos dá, de nós podermos aqui estar reunidos, prestando o nosso louvor, nossa adoração a Ti, ó Pai Santo, e ao mesmo tempo buscando as virtudes do Teu Divino Espírito, que nesse dia dimana do alto céus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso aqui nós estamos reunidos, porque sabemos que esse teto já se abriu e o Senhor das alturas nos contempla para ver a sinceridade, a dedicação, a determinação de cada um de nós, teus filhos, e toda a atenção dada ao trabalho que aqui será realizado. Agradecemos também a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, agradecemos a Senhora, a Santa Avó querida, e o nosso querido primaz, nosso Santo Irmão Aldo, porque nos deste a oportunidade de nós podermos nos reunir e prestar aos céus este culto de louvor e adoração. Por isso, vó querida, eu apresento à Senhora toda essa programação, desde as portas de entrada até o púlpito, seja entregue aos teus cuidados, para que
junto com o Santo Irmão Aldo, possa estar nos ministrando em tudo, e tudo quanto aqui nós o fizermos, que tenha, pois, a aprovação dos céus. E é por isso, vó querida, que nós muito louvamos e agradecemos a Senhora, agradecemos a Jesus, a Mãe Maria Santíssima e o nosso querido Santo Irmão Aldo por esta oportunidade a qual nos dá. E em nome da Senhora, vó querida, e do Santo Irmão Aldo, eu declaro esta santa reunião iniciada, e por tudo a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Vamos nós cantarmos o corinho de número 1, Igreja Forte. Esta vida de amargurou, lembra-te do que Jesus sofreu para dar-te a vida, anunciou perdão pelo suplício do Calvário passou, porque lamentas se tua angústia na terra ficará, e só riqueza espiritual
Muito obrigado, irmãos. Irmãos, ontem nós tivemos a oportunidade de ler estes boletins, também explanar alguns assuntos contidos nele, mas hoje necessário se faz que tornamos isto fazer. Isto porque nós estamos num aprendizado e quanto mais nós aprendermos, para nós melhor o é. Porque aqui nós reunimos porque sabemos que a presença de santos e anjos aqui está, principalmente o nosso santo irmão Aldo. Tem um pastor nosso que ele diz assim, ainda lá aponta com o dedo, o irmão Aldo está aqui. Então veja, todos nós temos que ter essa convicção que ele está aqui para nos alimentar. Não é que ele veio tomar o lugar de alguém que tinha um cargo muito precioso nos céus, mas foi uma promessa que Jesus o fez, que ele iria tomar conta do seu rebanho, que ele seria e o é o pastor das ovelhas de Jesus. Então Jesus nos escolheu para que nós o desse os frutos, e para que esses frutos nossos permanecessem, ele nos deu o pastor para nos guiar. Por isso que o coral disse, toma tua cruz e segue-me. São palavras de Jesus, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Portanto, estimados irmãos, tudo que nós o fizermos em nossas reuniões, com amor, com dedicação, nós estamos fazendo para Deus. Pois tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Se Deus tirar de nós aquilo que Ele nos deu, nós ficaremos sem nada. Nada. E se Ele parar de dar aquilo que nós precisamos, nós ficamos estacionados. Portanto, a nossa reunião, o motivo dela é para que Deus nos dê mais. Então, cada um de nós devemos tomar a nossa cruz e seguir, porque nem tudo, como diz o hino, é flores. Existem os espinhos, existem as lutas, existem os problemas. Dentro da igreja, se alguém dizer que ele não tem problema, ele já é um problema, só de dizer. Porque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nunca falou que a igreja seria isenta dos problemas que viria sobre esta humanidade. Ele só ensina e nos deram as diretrizes para nós seguirmos a nossa caminhada. E nós, obedecendo às leis que regem esta igreja, daí eles nos livram, daí eles nos isenta de muito mal que vem para este mundo. Mas para isso, nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. O nosso irmão, o Senhor Alessandro Fernandes dos Santos, residente na cidade de Passo Fundo, estado do Rio Grande do Sul, compartilhou o seguinte depoimento de fé.
É com imensa alegria no coração que venho expressar minha profunda gratidão a Deus e aos seus santos por ter recebido um grande milagre em minha vida. Durante uma viagem de carro no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 17 horas e 20 minutos, fui surpreendido por outro veículo que, em alta velocidade, perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Tudo aconteceu muito rápido, só consegui clamar: irmão Aldo. Os veículos colidiram frontalmente, resultando uma perca total para ambos. A batida foi tão forte que perdi a consciência por alguns minutos. Ao recobrar a memória, percebi que estava vivo, mas não conseguia respirar. Lutava para recuperar o fôlego, sentindo dores intensas no tórax, como se estivesse todo fraturado por dentro. A equipe médica que chegou no local disse: "Você está vivo?" A informação que recebemos era que você estava em óbito. Durante o deslocamento até a unidade de atendimento, os socorristas me perguntaram se eu pertencia a alguma denominação religiosa. Respondi: sim, sou da Igreja Apostólica. Então eles disseram: vá até a sua igreja e agradecer, porque você recebeu um grande milagre. Tive fratura em 3 costelas e diversos hematomas no corpo, mas em pouco tempo me recuperei e as dores intensas foram cessando com o passar dos dias, e hoje não sinto mais nada, estou muito bem. Louvado seja o nosso Deus bendito. Bendito seja nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, por tão grande livramento e misericórdia. Então está aí este depoimento de fé.
Amém. Muito obrigado, irmãos. Eu quero novamente agradecer a todos, principalmente, irmãos, pelas suas reverências. Isso é muito bom em nossa reunião. Continue assim até o término de nossa reunião. E agradeço também os nossos amigos e ouvintes e irmãos internautas que estão nos acompanhando e as convidar, se quiser assistir a nós presencial em nossas reuniões. Temos reuniões nesta congregação todos os domingos às 10 horas da manhã, aos sábados às 19 horas e terça-feiras quinzenal às 19h30. Então vocês estão convidados a frequentar junto conosco nesta congregação e avisar a igreja aqui local que terça-feira agora teremos reunião de oração. Não se esqueça, porque terça-feira é a quinzena da reunião. E lembrar também os nossos ouvintes que teremos a Hora Milagrosa na Rádio Itapuã FM 97.1 de Pato Branco, Paraná, aos domingos às 13 horas. Então, tudo isto para que possa compartilhar conosco e ter, assim, o direito de participar de todos os trabalhos de nossa igreja. Irmãos, temos alguns minutos e esses minutos nós vamos aproveitar para nós meditar um pouco sobre o tema deste final de semana. O ministério da Santa Vó Rosa tem o seu esplendor e glória através do ministério do Santo Irmão Aldo. Porque são duas vidas formadas, preparadas para cumprir aqui uma missão muito especial. Lembra os irmãos que neste boletim tem um parágrafo muito importante, que eu vou destacar alguns itens dele, para que os irmãos entendam e compreendam bem a leitura do boletim. Porque a nossa direção exige que nós compreendemos o tema que está no boletim.
Sabe, irmãos, que nós deixamos aquele velho homem lá no passado e digo velho homem, isso em ambos os séculos, para viver uma vida com Deus. E neste boletim mostra para nós um item muito importante que diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isto. E aqui do outro lado, neste mesmo tema, nos diz assim: felizes dos que lavam as suas vestes, isto é, a sua alma, pois têm o direito de entrar, têm o direito à árvore da vida e entrar pelas portas da cidade. Entrar, lavar, é deixar aquele velho homem e purificar a sua alma. Isto Jesus lhes dá o direito de entrar na cidade pelas portas. Isto é, Ele nos deu o direito de entrar na igreja pela porta que é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto. Por isso ele disse, pelas portas. São duas vidas que iria lutar para preparar um povo para que este povo pudesse entender a realça doutrina de Jesus nosso Senhor. Quando o coro cantava aquele primeiro hino e eu acompanhando eles, pude pensar no tema que aqui está, quando diz, toma tua cruz e segue. E quando o solista disse, na vida nem tudo são flores, existem os espinhos a nos comandar. Depois disse, viver com Deus, viver a vida e sofrer com Deus também é ser feliz. Então, viver a vida e sofrer com Deus também é ser feliz. Então, por isso que eu disse no levantamento da coleta, que nós não estamos isentos de nada neste mundo. E se nós sofrermos, mas sofrermos com Deus, somos um povo feliz. Porque a pior situação da criatura é ela se deparar com um problema e não ter por quem clamar. E se clamar, ele não ter a certeza que o seu clamor está sendo ouvido. Então veja, prezados irmãos, que a melhor coisa para nós é nós sermos felizes. Não importa o que o nosso corpo passa aqui nesta terra. Não importa os problemas que existem. O importante é nós sermos felizes. Os irmãos conhecem a história da Santa Vó Rosa e sabem o quanto ela sofreu. E ela foi uma mulher triste. Ela sofreu com Deus,
Então ela foi sempre feliz. O irmão Aldo a mesma coisa. A mãe Maria Santíssima, ver o seu filho crucificado, morto, sem dever nada, ela sofreu com aquilo. E ela era feliz, porque sofreu com Deus. Agora, o ruim, o pior, é a criatura, às vezes, está dentro da igreja, uma pequena dor de cabeça, um mal-estar, já começa a reclamar. Por quê? Não poderia estar sofrendo isso, não podia ser essa dor. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo está comigo. Então ele acaba sofrendo e acaba não sendo feliz por murmurar, por reclamar por uma coisa que tudo acaba aqui. Porque esse corpo, como diz o último hino aqui, ele vai terminar, ele vai acabar. E muitas vezes a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Jesus e Deus o Pai, deixa a doença dominar o corpo da criatura. E a criatura é feliz, porque está sofrendo junto com ele, sofrendo por ele, e sabe que a hora que aquele corpo tombar, ele tem um lugar para onde ir. Então, a esperança nossa é essa. Nós não devemos se preocupar com as coisas que vai acabar aqui. Nós devemos preocupar com o nosso espírito, com a nossa alma. Então, por isso, Jesus nos deu o direito de nós entrarmos na cidade pelas portas. Isso é entrar na igreja pelas portas, e as portas que é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Por isso, nesses dias que antecede o dia do Consolador, a igreja está a pregoar este nome glorioso desses dois santos. Por isso que eu falei essa pequena introdução, para que os irmãos entendam esta leitura. Porque, irmãos, esses boletins, estas mensagens que são publicadas nesses boletins, elas são ungidas. Elas vêm a todas as congregações para o povo entender o que significa a Igreja Apostólica aqui nesta terra. Não é por acaso que nós aqui nascemos, que viemos como Igreja Apostólica, como eu disse ontem, para cumprir aqui uma missão. E essa missão, custe o que custar, ela deverá ser cumprida com classe. Nós não devemos reclamar, e muito menos, como eu disse, cortar um pedaço da nossa cruz, achar que o fardo está pesado, mas sim carregar com classe, assim como a Santa Vó Rosa carregou, assim como o irmão Aldo carregou. Irmãos, eles fizeram isso, embora nasceram predestinados para ser o Espírito Consolador e o pastor deste rebanho, mas nós também não nascemos aqui por acaso. Nós também temos uma predestinação. E essa predestinação é de dar brilho diante desta humanidade e apresentar a Deus um Espírito que veio puro de lá e voltar para lá tal qual de lá o veio. Esse é o nosso destino.
e não ficar aqui vagando, perambulando por este mundo, que mais cedo ou mais tarde tudo será destruído. Então vamos ouvir o ministério da Santa Vó Rosa, o seu esplendor e a glória, através do ministério do Santo Irmão Aldo. Eu vou ler com calma para os irmãos entender. No dia 26 de outubro de 1970, cumpriu uma promessa divina. A Santa Vó Rosa foi revelada como Consolador prometido por Jesus, conforme registrado por São João. Abre a aspa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí fecha aspas. A partir deste momento, a Igreja Apostólica passou a ser dirigida diretamente por Deus, contando com a presença espiritual dos santos apóstolos, dos profetas e de outros servos fiéis que alcançaram o galardão celestial. A promessa de Jesus se cumpria. O Consolador estaria entre nós, guiando-nos à verdade e à santificação. Quando a Santa Vó Rosa estava fisicamente entre nós, ouvíamos a sua voz, e Jesus nos governava por meio dela. Mas, após sua subida aos céus, como continuaríamos a ouvir e a sermos dirigidos por Deus conforme a promessa do Divino Mestre? Ela teria que se manifestar espiritualmente, não mais naquele corpo santo. Naquela segunda-feira, 26 de outubro, muitos fiéis se perguntaram: o que será de nós sem a Vó Rosa? E a promessa de Jesus e dela, de que esta igreja havia sido escolhida para ser vitoriosa e cumprir sua grande missão, será o fim desta obra de salvação? Veja como a igreja pensava. Mas os santos apóstolos também pensaram isto. Aqui diz assim: essas dúvidas são incompreensíveis, aliás, são compreensivas, porque os discípulos também se sentiram assim quando Jesus foi levado aos céus. Mas como o Senhor sempre cumpre suas promessas, logo veio a resposta. A Santa Vó Rosa continuaria a se manifestar espiritualmente, não mais em corpo físico, mas por meio de outra pessoa escolhida por Deus. O escolhido foi o irmão Aldo, sobrinho da Santa Vó Rosa, revelado como seu representante e profeta de Deus entre nós. Desde o início desta obra, poucos sabiam que, por intermédio dela, Jesus falava aos outros dois membros que formavam na época, junto com ela, a direção da Igreja Apostólica, o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Ambos foram porta-vozes da Santa Vó Rosa enquanto ela ainda estava em seu corpo físico, sendo dirigidos por ela em nome de Jesus. Com sua ida aos céus, o irmão Aldo passou a ser o porta-voz do Consolador, guiando a igreja com sabedoria, humildade e poder celestial.
Neste período, a Igreja iniciou um progresso sempre crescente em sua obra de evangelização, até alcançar a perfeição que hoje vivemos. O governo teocrático da Igreja, a Igreja venceu sua mais dura peleja desde o início e segura, sempre triunfante e ganhando muitas almas para Deus. A direção sobre o irmão Aldo, a Igreja Apostólica deixou de ser uma pequena igreja pouco conhecida e passou a viver um crescimento notável. Foram construídos os templos da sede, o templo da sede, seus anexos, novas congregações e iniciados novos programas, Hora Milagrosa, tudo isso cumprindo o que está escrito em Isaías. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. Foi o que Jesus fez e está fazendo desta igreja muito grande, muito conhecida. A igreja continua a viver o seu governo teocrático, sendo dirigido diretamente por Deus por meio dos seus escolhidos. Por isso, é a igreja vitoriosa que não se dobrou diante das falsidades, do pecado, do mundanismo e da corrupção que domina este mundo, muitas vezes superior ao da época em que a Santa Vó Rosa foi arrebatada. O que seria da nossa igreja sem o irmão Aldo, que nos dirigiu em nome da Santa Vó Rosa? Seria apenas mais uma igreja, mas não a igreja do Consolador de Jesus, nosso Senhor. Veja a pergunta: o que seria da nossa igreja sem o irmão Aldo, que nos dirigiu em nome da Santa Vó Rosa? A resposta: seria apenas mais uma igreja, mas não a igreja do Consolador e de Jesus nosso Senhor. O ministério do irmão Aldo deu realce e resplendor ao ministério da Santa Vó Rosa e ao seu governo, e não apenas ao dela, mas também ao de Deus nosso Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus, a Maria Santíssima, aos santos profetas, aos santos apóstolos e a todo o poder celestial. Se hoje podemos afirmar com convicção, fé, que cumpriu outra promessa de Jesus sobre sua igreja, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Espírito e uma só doutrina. E isto se cumpriu e está se cumprindo em nosso meio. Os irmãos mais antigos na nossa igreja podem testemunhar seu progresso, principalmente no terreno espiritual e no conhecimento da doutrina. A forma como são realizadas atualmente nossas reuniões, nossa pregação e o ensaio, e o ensino da doutrina não deixa dúvida sobre os mistérios do reino dos céus e da graça salvadora de Jesus, o ministério dos santos e de Maria Santíssima. A doutrina foi aperfeiçoada, a música elevada e a unidade espiritual fortalecida, como está escrito em Efésios. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, Pai de todos, o qual sobre todos, por todos e em todos.
E no dia 26 de outubro é celebrado como o Dia do Consolador, uma data que marca uma grande vitória da Santa Vó Rosa alcançada diretamente na vida de milhares de pessoas, famílias, por meio do Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa, quando ainda estava em seu corpo físico entre nós, sempre dizia: Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. E Deus escreve certos em linhas tortas, isto é, que os méritos divinos são insondáveis. Sobre a sabedoria dos desígnios divinos, o amado apóstolo São Paulo expressou com louvor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Portanto, o que o Senhor Deus vem realizando nestes dias por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para muitos não tem explicação, pois são mistérios divinos revelados aos humildes e simples de coração, como foi no passado com a vinda de Jesus e seu sacrifício. Cumpre-se nesses dias a promessa do Divino Mestre Jesus ao apóstolo São João, conforme está registrado no livro do Apocalipse: eis que não demoro a vir, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, que deu início à sua obra redentora e que dará o cumprimento final da mesma obra através do Espírito vencedor. Feliz dos que lavam as suas vestes e a sua alma, pois terão o direito à árvore da vida e entrarão pelas portas da cidade, a nova Jerusalém, que é a igreja do reino do céu. O Espírito, o Consolador, e a esposa, que é a igreja, diz: vem, chama para participar da fonte da água da vida e da árvore da vida, aquele que ouve este apelo do Espírito Consolador e da igreja e que tem sede, venha. Quem quiser receber gratuitamente da água da vida. Essa água da vida é a graça santificante do Espírito Santo de Deus, que nesses dias nos vem da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de sua Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, este é um convite que Jesus, nosso Senhor, lhes faz nesses dias por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de sua Igreja Apostólica. Venha desfrutar das preciosas bênçãos prometidas por ele, Jesus, em seu testamento, para ser guiados na luz da verdade e do perfeito conhecimento da vontade soberana de Deus, nosso Pai, para a sua vida, para a sua felicidade. Venha para a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo. Eles os guiarão à fonte da água da vida, cujos frutos alimentarão sua alma com toda a virtude e poder de Deus, de seu Filho Jesus, do Divino Espírito, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Eu creio que os irmãos entenderam muito bem
o significado desta leitura e sabe que se nós estamos aqui porque nós escolhemos isto para nós. E sabe, prezados irmãos, que tudo não vem de graça, tudo tem o seu preço. E quando Jesus diz que Ele é o princípio, o começo, o fim, Ele realizou o princípio e Ele encerrará tudo. Tudo o que está profetizado acontecerá. E a igreja será triunfante. O irmão Aldo já disse que essa igreja já é considerada vitoriosa nos céus, pois ele e a Santa Avó Rosa e os fiéis dessa igreja garantirão a vitória desta igreja. Portanto, irmãos, lute e ouça aqui este convite muito especial, porque se nós temos o direito de entrar nos céus, isto é, na igreja, pelas portas, entrar na cidade, no reino dos céus, pelas portas, que é o Consolador, que é o Santo Irmão Aldo, e ouça aqui o convite, prezados irmãos, esse é o convite que Jesus, nosso Senhor, lhes faz nestes dias, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de sua Igreja Apostólica. Venha desfrutar das preciosas bênçãos prometidas por Ele, Jesus, em seu testamento para ser guiados na luz da verdade e do perfeito conhecimento da vontade soberana de Deus, nosso Pai, para a sua vida e para a sua felicidade. Então, como eu disse, sofrer com Deus também é ser feliz. Vamos ser felizes, irmãos, vamos fazer de tudo para nós sermos felizes, porque deste mundo nada nós iremos levar, somente as coisas boas que aqui nós o fizermos. Então não vamos deixar as amarguras deste mundo, as amarras deste mundo dominar o nosso espírito, para que nós sofremos com esta humanidade. Embora as lutas venham para cada um de nós, mas vamos sofrer com Deus e ser feliz, porque tudo nós temos para ser feliz. Mas para encerrar eu digo, irmãos, eu digo a verdade, de graça não vem para ninguém. Cada um de nós temos que pagar o preço da nossa santificação. Porque Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, eles são infinito em bondade, mas eles são justiça. E de graça eles não dão para ninguém. Se alguém não quiser achar que aqui não está bom, que a disciplina está pesada, que é o fardo de Jesus, que é o jugo de Jesus, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, se alguém achar que isso está pesado, vai querer sair da igreja, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo não podem fazer mais nada. Nem Deus, nem Jesus. Porque é a própria criatura que está escolhendo aquilo que quer. E nós que aqui estamos, escolhemos isto, vamos ficar aqui. E que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo o abençoe a todos. Amém. Antes de eu orar para encerrar, vamos ouvir mais uma apresentação do nosso coral. Irmãos, olha o título desse hino, Lugar Maravilhoso. Quem não quer ir para este lugar maravilhoso? Então faça a sua parte para chegar lá. Vamos ouvir com o coral, Lugar Maravilhoso.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, eu quero aqui agradecer a todos que aqui se fez presente na manhã desse dia para prestar a sua gratidão, seu louvor e também buscar na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo mais força, mais sabedoria e mais amor, mais confiança e principalmente mais humildade. Agradeço esse coral, esta orquestra, pelo trabalho brilhante que fizeram e agradeço também os nossos internautas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência e que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo continue, pois, a abençoar a todos. Para nós encerrar, eu convido os que estão assentados, aqueles que puderem, que por gentileza que fiquem em pé, para que nós possamos orar para encerrar a nossa reunião. Em sentido de oração, oremos. Querido e onipotente Deus, ó Pai, mais uma vez nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, muito agradecido pela a oportunidade que nos deu e pelas horas felizes que aqui nós passamos juntos, louvando e glorificando todo o Teu reino. Agradecemos também a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o nosso querido Santo Irmão Aldo. Mas aproveitamos, ó querido, este momento para pedir à Senhora a Tua graça, a Tua bênção. Abençoa, pois, a cada vida aqui presente, também os nossos internautas, livrando, pois, do mal, dos perigos, das tentações, das doenças, das enfermidades deste mundo, dando saúde, paz e principalmente a virtude da humildade, para que seu povo possa ser humilde e vencer as lutas e os obstáculos da vida. Peço também, vó querida, que abençoe, junto com o Santo Irmão Aldo, estas vidas, cujos nomes se encontram nessa caixa pedido de oração. Eu não sei o que eles pedem, mas a senhora o sabe, isso que é importante, a senhora saber do que os seus filhos precisam e atender às suas petições. Peço, vó querida, a senhora e o Santo Irmão Aldo, que resolva esses problemas que por mais difícil pareça ser, mas para a senhora e para o Santo Irmão Aldo nada é impossível. Tudo é possível também para aquele que crê e confiar na Senhora. Por isso confiamos que o Teu poder está sobre estas vidas aqui representada nessa caixa pedido de oração sobre os seus nomes. Agora, vó querida, despede esses teus filhos com tua graça, todos que aqui estão, conduzindo, pois, para os nossos lares, seja qual for a locomoção, mas que santos e anjos da glória do nosso Deus o acampe ao nosso derredor e nos livra, pois, de todo mal. E é por isso, vó querida, que nós muito louvamos e agradecemos a Senhora. Agradecemos a Jesus, a Mãe Maria Santíssima e o nosso querido Santo Irmão Aldo por estas horas felizes que aqui nós passamos juntos e pelas bênçãos que está sendo concedida neste momento. Portanto, estimados irmãos e irmãs, recebamos a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito, a bênção da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo, bênção esta que esteja hoje para todo sempre em nosso viver. Amém. E assim está encerrada a nossa reunião e a paz do Senhor para todos. E até a próxima oportunidade, quando assim nos for permitido.